Depois de ter investido literalmente milhões de reais em publicidade, em tráfego pago, em anúncio online. Eu vou trazer aqui para vocês 3 coisas que eu aprendi no ódio, investindo muita grana e às vezes perdendo muita grana. Eu vou literalmente trazer apenas 3. Eu poderia fazer aqui 30, mas eu vou trazer 3 macetes aqui ocultos que tem no Google Ads, que vão fazer com que você consiga ter mais noção do que está acontecendo para você tomar decisões, vão fazer com que você consiga vender mais e, em último momento, vão fazer com que você consiga escalar os seus resultados com consistência. Eu gostaria de ter assistido esse conteúdo quando eu estava começando, porque quando eu estava começando, eu fiz a maioria dessas cagadas aqui, eu aprendi, na verdade, a maioria desses macetes aqui, eu vou trazer aqui para vocês os 3 principais. Então, se esse conteúdo é relevante para você aprender como entender mais sobre a sua campanha de Google Ads, vender mais com elas e, acima de tudo, saber como escalar com consistência e previsibilidade suas campanhas de Google Ads, cara, fica até o final desse vídeo, assiste tudo, pode pegar caneta e papel para anotar aí que você vai sair daqui com conteúdo muito valioso, eu me comprometo com isso. Faz sentido para você? Bora entrar nessa? Então vamos para cima, vem cá. Show de bola, turma, indo direto ao ponto, vamos lá, qual que foi o primeiro macete aqui que eu aprendi aos trancos e barrancos, utilizando essa ferramenta maravilhosa aqui do Google Ads. Primeiro, conversões pode demorar até 2 dias para marcar, se marcar, que às vezes pode nem marcar. E para te explicar isso aqui, o quanto isso aqui é importante e relevante, eu vou aqui trazer no próprio Google aqui, no próprio site aqui do Google, ele traz aqui uma certa explicação sobre isso, que ele fala aqui, ó, as conversões atribuídas a modelos de atribuição diferente, por exemplo, de última clique, normalmente tem um atraso de 15 horas. Então o próprio Google está falando que pode demorar para marcar essas conversões aí na sua conta. E onde que isso aqui impacta? Impacta na sua tomada de decisão, porque nesse exato momento, a sua tela do Google Ads, que você pode estar olhando para ela, sinto em te dizer, ela está desatualizada. Está desatualizada. Então esse aqui é um problema crônico do Google, ele sempre teve isso aqui. Talvez você não sabia, mas ele sempre teve isso aqui. Eu descobri da pior maneira possível. Em relação ao Facebook, o Google peca muito disso aqui, porque no Facebook, pelo menos ali, o meu gasto, as impressões é em tempo real. As conversões também demoram ali, às vezes, para marcar no Facebook, não tanto quanto aqui no Google, às vezes demora alguns minutos, talvez um pouquinho mais, mas aqui no Google pode demorar dias para ser contabilizado. E pode ser que você não esteja vendo qual é o impacto disso aqui. Eu vou te falar o que já aconteceu comigo. Certa vez eu estava fazendo uma campanha que era uma campanha de lançamento. Então eu tinha uma campanha, se eu não me engano, era uma campanha de display ou de vídeo. Eu só sei que essa campanha precisaria estar rodando tal hora para colocar a maior quantidade de pessoas possível para assistir o pitch de vendas do lançamento. Então era uma campanha que tinha a função dela levar as pessoas para assistir a live lá que estava acontecendo de lançamento. Então, se eu não me engano, a live ia acontecer às 8, às 7 horas essa campanha tinha que estar com tudo para arrebanhar as pessoas que estavam perdidas da internet e levar elas para a live. Dito isso, 7 horas eu startei a campanha. Na verdade, startei até um pouco antes, 6h50 por aí. Fui lá, 10 minutos depois, 0 impressões. Isso que a campanha já estava feita, aprovada. Falei, vamos aumentar um pouco o orçamento aqui. Tinha um orçamento ali de R$1.000. Aumentei um pouco o orçamento, 1.200. Dei 10 minutinhos para ela rodar e se acostumar. Nada, 0 impressões. Cara, e eu precisava que aquilo estivesse rodando. Dobrei o orçamento, pus 2.000. Dobrei também o lance que eu tinha dado lá. Falei, eu preciso que ela rode, eu preciso gastar esse dinheiro aqui. Nada. Cara, eu fui lá e dobrei mais uma vez, ou seja, eu quadrupliquei o orçamento inicial, botei ali para gastar praticamente R$4.000. E nada também. O lance já estava praticamente zerado. Tinha tudo para aquela campanha não rodar. E foi dando 8 horas, eu vi que aquela porcaria não ia funcionar e caramba, como que não funciona, né? E deixei pra lá. Quando eu fui ver, eu pausei a campanha, presta atenção. Depois da live, eu fui lá ver, ela tinha gastado um pouquinho. Acabou a live, eu fui lá ver, ela tinha gastado, sei lá, R$500 ali. No outro dia, quando eu abri, aquela mesma campanha tava com custo de R$3.000 e eu fiquei, claro, desesperado. Falei, como assim que isso aqui gastou R$3.000? Se ontem eu vi, não tinha gastado nem 500. E aí que eu comecei a pesquisar e entender por que tinha tido aquilo. Aí que eu cheguei exatamente nesse artigo que eu acabei de te mostrar aqui, falando que essas coisas demoram. Até para contabilizar uma conversão, se eu não me engano, em algum lugar ele fala aqui, ó. Por exemplo, as impressões do dia anterior estarão prontas até as 3 horas do dia seguinte. Então, ou seja, impressão que pode estar acontecendo aí na sua campanha agora, ela pode contabilizar
contabilizar para você 3 horas depois. E isso aqui não prejudicou aquele dinheiro investido, foi até bom que estava funcionando, ou seja, estava levando gente lá para live, só que não estava me mostrando no gerenciador. Isso aqui abre uma lacuna muito séria, digamos assim, porque você não fica meio que de pés atados para otimizar se você precisar de uma otimização constante. Desde então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a programar, quando eu precisava de uma campanha funcionando em uma janela de horário específico, eu programava elas antes com ponto de início da veiculação e ponto de final. Tem como você fazer ali no Google. Eu quero que essa campanha só rode de 7 às 9, por exemplo. Dá para fazer isso lá. E para otimizar, eu só otimizo olhando para dados de no mínimo 24 horas antes. Então, ou seja, hoje qual que é a minha rotina? Eu acordo, 10 horas da manhã, eu abro minhas planilhas e os meus gerenciadores de anúncio e começo a otimizar. Então, eu só otimizo o que aconteceu no dia anterior. Eu não otimizo tomando decisão, levando em consideração o dia de hoje. Então, por exemplo, se eu for abrir uma janela de 7 dias, eu não vou contar com o dia de hoje, eu vou contar apenas com o dia anterior para trás. Por exemplo, se hoje é uma segunda, eu vou contar de domingo a domingo. Eu não vou levar em consideração a segunda-feira, porque os dados que estão acontecendo aqui vão demorar 24 horas ou até mais para ser contabilizado no Google. Só essa sacada que eu te dei aqui já te livrou muita dor de cabeça que você poderia ter. E se você achou isso aqui relevante, já deixa aqui seu like, porque eu sofri para aprender isso aqui e você não vai sofrer. Deixa aqui seu like, já se inscreve no canal e liga o sininho de notificações para você poder aprender comigo ao vivo, porque a gente faz live aqui toda quinta-feira para te ajudar. Fez tua parte? Posso continuar aqui no conteúdo? Deixou o like? Se inscreveu? Ativou o sininho? Bora continuar aqui. Então, esse aqui é o primeiro macete, a primeira sacada aqui de Google. Segunda coisa, nossa, isso aqui é maravilhoso. Estrutura própria te dá vantagem no leilão. Quando eu tô falando de estrutura própria, eu tô falando de você ter o seu próprio site, principalmente quando você tá anunciando como afiliado, porque hoje você pode usar a mesma estrutura do produtor para anunciar na rede de pesquisa do Google, por exemplo, como afiliado. Você pode ir lá e pegar o site dele mesmo, o seu link de afiliado e anunciar com aquele site. Só que fazer isso te dá uma baita desvantagem. Para quem tá começando agora, ok, tem vídeo que eu já fiz, tem um aulão sobre Google Ads aqui que eu já fiz, te ensinando a fazer isso. É esse que tá aparecendo aqui, essa capa. Por quê? Porque quando você tá anunciando com a estrutura do produtor, ou seja, com o site do produtor, você tá concorrendo 2 vezes. Primeiro, você tá concorrendo com os outros afiliados que estão usando o mesmo site para anunciar. E segundo, você tá concorrendo com as outras pessoas que estão no leilão. Para deixar claro isso aqui na sua cabeça, eu vou te dar esse exemplo aqui. Eu vim no Google aqui agora, deixa eu dar um zoom aqui, e digitei aqui, ó, curso de bolo no pote, né? E botei aqui. E aqui você vai ver no mínimo 4 anunciantes aqui que ficam aqui na primeira posição, na página superior do Google. 1, 2, 3, 4. Se você notar, todos eles têm um site diferente. Esse aqui a gente vê que é Udemy, esse aqui que é o Curso EAD com desconto, com certeza é um afiliado. Esse aqui, ó, Curso Web Hoje, com certeza é outro afiliado. E esse aqui, ó, site de ideias.com também deve ser outro afiliado. Você não viu em nenhum momento algum site desses aqui se repetirem. Você não viu, por exemplo, tá aqui udemy.com e na segunda posição do leilão também udemy.com, porque isso nunca vai acontecer. Agora, presta atenção, se você for lá, vamos supor que você vai anunciar com o domínio da Udemy, que o produtor chama Udemy. Então vai ter, imagina, 100 afiliados, na verdade você sabe que é muito mais, né? 500 afiliados querendo anunciar esse produto, só que só vai aparecer um por vez usando aquele domínio. Então, além de concorrer com as pessoas que têm estrutura própria, que são esses outros afiliados aqui, você vai estar concorrendo com os afiliados que não tem. Então você concorre 2 vezes. Então ter um site te faz aparecer mais. Ter um domínio te faz aparecer muito mais. Porque você só vai concorrer com o restante da galera. Você não vai concorrer pelo domínio. Você só vai concorrer no espaço publicitário aqui do Google. O simples fato de você ir lá na HostGator, adquirir um domínio. Na verdade, nem precisa adquirir o domínio, porque o domínio eles já dão de graça, que é quem eu recomendo. Já tem vídeo aqui no canal explicando, te mostrando como que você cria a estrutura própria. Eu vou deixar aqui no card aqui recomendado também, depois você pode ver nas recomendações do vídeo. Já tem lá o passo a passo ensinando. Isso aqui é baratíssimo, gasta menos de R$10 por mês para você manter um site desse no ar. Imagina quantas vendas você pode fazer com isso. Ter uma estrutura própria te dá muita vantagem no leilão. Então você pode até fazer um teste aí, coloca uma campanha com estrutura própria e outra sem. Você vai ver que uma vai ter muito mais impressão do que a outra, porque com estrutura própria vai aparecer muito mais. E é óbvio, se você ainda não está no marketing digital, se você não sabe como lidar, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um
curso gratuito te mostrando ali o passo a passo para você que vai começar do zero. Se você já é muito avançado, não faz sentido para você esse curso. É um curso para quem realmente está começando do zero. Então basta você clicar no link que vai estar na descrição, então no primeiro comentário fixado e fazer sua inscrição, principalmente se ainda tiver de forma gratuita. Depois a gente tá vendo aqui para cobrar um valor simbólico, nem que seja ali R$100 ou R$90 para manter ali o conteúdo ali de forma linear ali a nossa entrega. Então, se tiver de graça ainda, entra ali e se matricula de forma gratuita para você aprender a dar os primeiros passos. Vai ter lá algumas aulas aí para você aprender a dar os primeiros passos no digital. É só clicar no link que vai estar na descrição. E agora que você já entendeu que as conversões que você está vendo demora para marcar, agora que você já entendeu também o valor de ter uma estrutura própria, eu quero passar para o terceiro ponto aqui que também é muito importante. Quando você for escalar, você vai precisar de uma coisa que tem tudo a ver com isso aqui, que é mais contas de Google, principalmente se você estiver anunciando como afiliado. Se você está aqui, você está aprendendo porque você tem um negócio próprio, até mesmo se você tem um negócio próprio, eu sugiro que você tenha uma palavrinha que precisa ter, que é contingência. O que é contingência? É você ter mais contas para você anunciar. É você não parar a sua operação, que às vezes com uma suspensão. Eu te falo por conta própria. Quando eu estava anunciando aqui como empresa, como negócio, eu tinha o meu CNPJ verificado, tudo bonitinho. Eu falei, cara, tá tudo certo aqui. Não tem por que eu me preocupar. E eu tomei uma suspensão na minha conta por uma coisa muito boba. Uma coisa muito boba mesmo. Por quê? Porque na maioria das vezes é um algoritmo que vai ler os seus anúncios, não é um ser humano. E às vezes alguma coisa boba que você colocou ali, no meu caso, foi no site, você vai tomar uma suspensão. E se você só tem uma conta, se você depende dela para gerar tráfego para sua oferta, para você vender e fazer dinheiro, cara, você perdeu a sua fonte de renda. Isso não pode acontecer. Então, quando você começa a escalar, quando você começa a ter mais resultados, você vai sim precisar ter mais contingência, ou seja, precisar ter mais contas. Você precisa abrir mais contas para você lateralizar a sua operação, que a gente chama assim de lateralizar, abrir um leque ali. Então, você vai ter 2, 3 contas. Hoje, para você ter noção, eu já tive nas minhas mãos aqui dezenas de contas, se eu não me engano, já mais de 80 contas, tá? A maioria delas já foi suspensa, mas por que eu não ligo para isso? Porque eu sei fazer, eu sei lidar com isso. A única coisa que você tem que se atentar é isso aqui, ó. Cartão tem que estar no mesmo nome do CPF. Então eu já falei aqui, tem um vídeo aqui sobre suspensões de conta. Então lá eu falo que um dos motivos de suspensão é a suspensão por pagamentos suspeitos. Então você só tem que tomar cuidado que se você está usando o seu CPF aqui, você tem que usar um cartão que esteja no seu nome também, senão vai dar ruim, tá bom? E eu vejo muita gente que fala que o próprio Google bota esse medo na hora que ele suspende alguma conta e fala: agora nunca mais você vai poder usar o seu CNPJ para abrir conta nenhuma na internet. Aí você fica, meu Deus, acabou o mundo, aí agora, o que será de mim? Igual a cena do Chapolin Colorado lá, né? Quem poderá nos defender? Mas não precisa pânico, porque, cara, a real é que isso aqui não é bem assim, não. Então, sim, você pode usar o seu CPF para abrir outras contas, isso aqui não dá problema, diferente do Facebook. Nessa aqui o Google ganha. Facebook, realmente, você não pode usar o mesmo cartão, você não pode usar o mesmo perfil, você não pode usar nem o mesmo computador, que lá é mais rigoroso. Mas aqui não, você pode usar o mesmo CPF. A única coisa que você tem que tomar cuidado é para você trocar ali, caso você tenha bloqueado, principalmente na conta principal, você toma cuidado para você criar outro perfil de Chrome. E você pode usar o mesmo CPF. Paulo, mas ele não identifica que vai ser o mesmo CPF? Na teoria era para identificar, mas hoje, isso aqui já é teoria da minha cabeça, não é nada confirmado. O CPF, ele precisa para gerar nota fiscal do serviço que ele te presta, não para ficar regulando quantas contas você tem. E até quando você for criar uma nova conta, você precisa criar duas coisas distintas. Uma é uma conta de anúncios e a outra é um perfil de um usuário pagador ou perfil de pagador. Eu acho que é o usuário pagador. É isso aqui que importa. Se você ir lá e simplesmente criar outro usuário pagador, pronto, é como se fosse zerado, é como se fosse um novo cliente. Cada usuário pagador é como se fosse um cliente ali dentro do Google, independente do CPF. Então, cara, eu não sei nem se eu deveria falar isso aqui. Isso aqui é um conteúdo até mais restrito que eu falo lá dentro do meu grupo de mentoria. Eu não sei nem se poderia falar isso aqui abertamente. Se não puder, alguém vai tirar esse vídeo do ar. Então, se você está assistindo, quer dizer que não tiraram, pelo menos não ainda. Então, recapitulando aqui, conversões pode demorar até 2 dias para marcar.
faz parte, e isso sem marcar. Tem conversões que não vai marcar mesmo, tá tudo certo. Você vai ver a venda lá no gateway de pagamento, lá na plataforma de vendas, e não vai ver ela aqui no Google. E tá tudo certo. Tem algumas que não vão marcar mesmo. Estrutura própria, ou seja, ter o seu próprio site, vai te dar vantagem competitiva no leilão. Você vai conseguir vender mais porque você vai aparecer mais. E não precisa ficar pedindo CPF pros outros, pro pai, pro amigo, pro namorado. Tem gente que faz isso. Fala, meu, que bobeira. Só tem que tomar cuidado pro cartão que você tá usando tá no mesmo CPF. Se estiver usando o seu CPF, tem que estar no seu CPF. E é óbvio que não adianta nada você saber de tudo isso aqui que eu passei se você não souber nem como subir a sua primeira campanha no Google. E é para isso que eu vou te recomendar este vídeo aqui, que é um aulão completo, atualizado 2025, te mostrando na tela do PC, no clique a clique, como é que você escolhe produto, como é que você sobe ele no Google e como que você faz todas as etapas do zero a sua primeira campanha no ar. Então, é só assistir esse vídeo aqui, clica aqui que eu tô te esperando aqui no outro vídeo.